nossa convidada de hoje, a nossa próxima palestrante, ela que vai falar sobre a palestra Salvando Vidas através da Água e do Sol. Olha só que interessante. Aos 15 anos, ela criou uma tecnologia social para o tratamento de água no semiárido, medalhista de Olimpíadas Científicas, olha só. Já aos 17, fundou a Safe Drink Water for All, a SDW, uma startup socioambiental que desenvolve tecnologias hídricas para salvar vidas. Rapaz, Ana, como diz aqui na Bahia, você é barril, viu? Então eu queria muitas palmas, gente, para falar sobre salvando vidas através da água e do sol. Palmas, palmas, palmas! Ana Luísa, senhoras e senhores, por favor, Ana. Bom dia, pessoal. Não sei se está todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Como já me apresentaram, eu sou Ana Luísa, sou fundadora da startup Safe Drink Water for All, onde a gente tem uma tecnologia chamada Aqualuz. Mas contando um pouco mais sobre como começou a minha história, eu comecei aos 15 anos, no ensino médio, sempre tive o sonho de ser cientista. Desde criança eu sempre brinquei de ser cientista. E aos 15 anos eu tive uma oportunidade, que foi de participar do Prêmio Jovem Cientista do CNPq. Como o tema era água, e na escola a gente estudava muito essa questão da falta de acesso à água potável nessas regiões áridas do sertão brasileiro. E eu quis desenvolver alguma coisa que pudesse resolver um desses problemas, que é acesso à água potável, é um dos maiores problemas do mundo. E apesar de eu ser nascida e criada em Salvador, essa questão já me tocava naquela época. E eu fui tentar descobrir na internet o que é que eu poderia fazer para participar do prêmio e resolver um desses maiores problemas. E foi aí que nasceu o Aqualuz. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre o Aqualuz, mas na época começou com um protótipo bem feinho, bem rústico, mas com a ideia sempre foi a mesma de usar a luz do sol para tratar a água de uma forma bem simples e barata. E aos 17 anos, eu já estava tão apaixonada por aquela ideia, eu não venci o Prêmio Jovem Cientista, não ganhei nenhuma classificação, mas já estava tão apaixonada que eu continuei. Aos 16 eu criei outro protótipo, e aos 17 eu finalmente ingressei na UFBA, no curso de biotecnologia, que era também um curso que eu já tinha decidido desde a 7ª série que queria seguir. E continuei o desenvolvimento da tecnologia, só que no curso eu descobri o empreendedorismo. Comecei a descobrir o mundo das startups e fui estimulada a estudar mais e desenvolver uma startup para continuar o aperfeiçoamento do Aqualuz. E aqui nasceu a STW. Então, a startup veio depois do produto e surgiu como uma forma de estimular mais ainda a minha criatividade. O nome da startup é Safe Drink Water for All, que significa água de qualidade para todos. E a ideia era justamente ter uma lista de produtos para resolver o máximo possível de problemas relacionados à água, que o Aqualuz resolve um bem específico, e existem outras diferentes que o Aqualuz não consegue resolver, e por isso que a startup veio para justamente ter uma lista de produtos que pudesse resolver esses problemas. E hoje, a SCW não é formada só por mim, tem outras pessoas na equipe, isso é porque a equipe é meio fragmentada, então a gente não tem uma foto da equipe toda. Essa é a foto com o máximo de membros que a gente tem. E hoje já tem mais de 15 pessoas trabalhando na startup. O nosso sonho é democratizar o acesso à água potável. E começando com justamente um dos problemas mais clássicos, que é que hoje tem mais de 2,3 bilhões de pessoas que sofrem com falta de acesso à água potável. E esse problema impacta principalmente crianças, de 0 a 5 anos. Um dos dados mais relevantes da ONU é que a cada 15 segundos uma criança morre porque consumiu água contaminada. Isso é muito crítico, isso impede o desenvolvimento dessas crianças, dessas pessoas. E por isso que a gente precisa ter uma tecnologia que seja viável, porque falar em tecnologia, existem várias tecnologias que fazem tratamento de água, que poderiam ser utilizadas para tratar águas nessas regiões, mas, em termos de viabilidade, isso não acontece. A questão é que, para se pensar no semiárido, que é uma região extremamente carente, que fica longe de tudo, onde as pessoas não têm acesso, às vezes, nem à energia elétrica, precisa se entender exatamente qual tipo de tecnologia que vai ser direcionada para essas regiões. E, por isso,
surgiu o Aqualuz. Explicando um pouquinho mais, ele é a única tecnologia do mundo voltada para cisternas. Para quem não conhece, a cisterna é esse reservatório grande, branco, que está aparecendo aqui atrás, que é usado para tratamento, para captação e armazenamento de água de chuva. E essa água de chuva já vem com uma qualidade muito boa, melhor do que as famílias tinham antes, mas ela ainda tem um problema muito grande, que é de contaminação microbiológica, que são bactérias e vírus que ficam naquela água, e apesar dela ser transparente, ela não é potável. E as famílias, às vezes, confundem, terminam consumindo, enfim, geram vários problemas e continua tendo os índices de doença de veiculação hídrica por conta do consumo da água inadequada. E o Aqualuz ele veio justamente para tentar tratar a água da cisterna da forma mais simples possível, que é utilizando a luz do sol. Foi um processo de tentativa e erro muito grande até chegar a esse reservatório que vocês estão vendo aí. Esse é o número 10, a versão 10, de tentativa desde 2013, que foi quando eu comecei. E já temos novas versões, então essa aí já não é a versão mais atualizada. Mas explicando o funcionamento, como vocês podem ver, tem uma parte de um cano saindo da cisterna. Ali é que a gente encaixa a mangueira. Dessa mangueira parte para um pedaço de um tubo que entra na caixa de aço inox. E ali naquela caixa tem um filtro, que é na entrada, naquele pedacinho de tubo, tem um filtro que é feito de pano. É um pano sintético, que ele é utilizado para evitar que qualquer tipo de partícula sólida entre na água. E aí, depois que essa água passa, ela fica armazenada dentro do reservatório, que ali é uma tampa de vidro, não tem placa solar, não tem nada elétrico, como as pessoas às vezes terminam confundindo. Essa água vai ficar ali armazenada nesse reservatório, exposta diretamente à luz do sol. E para quem não conhece, quem às vezes nem acredita, o sol pode sim tratar a água. O que a gente usa protetor solar para proteger nossa pele é justamente por conta desse poder do sol, que é a radiação ultravioleta, que é cancerígena para a gente, e para as bactérias e os vírus ela é letal. E usando desse artifício poderoso, natural e 100% disponível, principalmente na área do semiárido, o Aqualuz consegue tratar a água com a durabilidade de cerca de 20 anos, produzindo no mínimo 10 litros por dia. A média é 10 litros por ciclo, cada ciclo dura de 2 a 4 horas, e depois, se a família quiser, eu quero 20, 30 litros, ela pode fazer outro ciclo e gerar essa água potável para a família, principalmente para os filhos dela. A limpeza, a única manutenção necessária para o Aqualuz, que esse é um dos principais diferenciais da manutenção, é apenas a limpeza com água e sabão. Então, não precisa a pessoa ir para uma loja, comprar um filtro, ou receber a visita de um técnico para fazer algum tipo de troca, que seria o que as outras tecnologias no mercado necessitam e não é viável nesse cenário. Por exemplo, o filtro de barro, que é um dos mais comuns, ele, apesar de ter essa parte de ser uma tecnologia bem difundida, ela tem esse problema de que é necessário trocar a vela. E, muitas vezes, essas famílias não fazem isso. Acreditam que só porque o filtro está ali, ela vai funcionar eternamente, e não é assim. Aí o problema continua acontecendo. E com a Aqualuz, não, a gente só precisa do sol. Só a pessoa vai ter lá disponível no semiárido, como a gente bem sabe, a maior parte do ano, e vai conseguir usar o Aqualuz na maior parte do ano. E, além disso, a forma como a gente trabalha hoje na startup não é só com a tecnologia. Nesse público, que são famílias carentes, é necessário ter um trabalho muito mais aprofundado. A gente precisa fazer um diagnóstico da situação socioeconômica deles, precisa fazer uma capacitação ambiental para que desperte mesmo a conscientização deles para essas questões de higiene, da necessidade de consumir água potável, que, como eu falei no início, a água é transparente. Então, pela água ser transparente, eles associam que a água já é potável e não linkam as doenças que os filhos pegam, que eles pegam por conta da água contaminada. Acha que foi por qualquer outra coisa menos a água, porque a água é transparente, está limpa, não vai me causar nada. Então, a gente precisa conscientizar eles para que eles realmente queiram usar o Aqualuz. E aí a gente depois faz um monitoramento via um aplicativo, que também é outra inovação nossa. É um aplicativo que ele vai coletar os dados, quantas vezes aquela família ficou doente, antes do Aqualuz e depois, quantas pessoas tem naquela casa, qual é a faixa etária de cada um. Existem várias perguntas que a gente faz, e nesse aplicativo a gente consegue gerar um relatório de impacto, que, na verdade, é o nosso meio de monetizar a startup. A gente fornece esse relatório para empresas que tenham iniciativas de responsabilidade social.
E aí eles contratam a gente para atuar em comunidades que ficam em volta das empresas deles, com a forma de contrapartida ambiental e social. E depois desse período que a gente faz o trabalho, a gente faz esse relatório de impacto e entrega para que eles possam usar como uma justificativa o que é que aquele dinheiro investido por eles gerou de resultado positivo na sociedade. E, além disso, aqui está um comparativo do Aqualuz. Como eu falei, tem o filtro de barro, mas também tem a coloração e a fervura. No caso do filtro de barro, é por conta da vela. Ele, apesar dele ser o mais barato, assim, em termos de viabilidade, a coloração ele é mais barato financeiramente, mas as famílias têm uma resistência imensa, porque tem um problema de dosagem. E aí, quando a pessoa faz uma superdosagem, ela termina gerando um gosto muito ruim na água de cloro. E as famílias criam resistência a esse gosto e terminam preferindo não usar nada do que usar o cloro. E, claro, tem um efeito contrário também. Quando ela dosa de menos, o cloro não vai fazer efeito e as doenças vão continuar acontecendo. E, no caso da fervura da água, também tem um gosto por estar perdendo oxigênio. Enfim, é um problema que poderia ser resolvido só balançando, mas o principal fator é o custo. Aquela família vai estar... A gente sabe que o gás está cada vez mais caro. Já está caro para a gente, imagine para eles. E fica extremamente inviável estar mantendo o consumo do gás de uma forma maior só para poder tratar a água. E aí elas terminam nem querendo ferver a água por conta disso. E o Aqualuz, como vocês podem ver, é o menor custo, é a maior durabilidade, não tem dano à saúde, como no caso do cloro, se dosado de forma incorreta, e a manutenção é muito prática, já como eu falei, é só limpar com água e sabão. E aqui os benefícios, que a gente tem uma lista de... Só reforçando tudo o que eu falei. A efetivação da potabilidade da água, frisando que o Aqualuz ele não é, como eu falei no início, ele não resolve todos os problemas de água. Então, água salobra, o Aqualuz não trata. Água com contaminação de metais pesadas, o Aqualuz não trata. Ele é voltado especificamente para águas que sejam doce e não tenham contaminação físico-química, só microbiológica. E, no caso, a gente resolveu focar na de chuva, que é a mais comprovada de que é dessa realidade. Tem a durabilidade, que a gente está testando ainda para 20 anos, e a manutenção, que é basicamente limpeza com álcool e sabão, e a troca do filtro de pano, que é algo bem simples que as famílias conseguem também trocar por conta própria. E o impacto hoje a gente mede não só de acesso à água potável e saneamento, que é o principal, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas a gente indiretamente atinge a de educação de qualidade, que, como eu falei, as crianças são as principais afetadas. Então, se a gente garante que eles não vão ficar doentes, que no caso é o DS3, eles não vão ficar doentes, então já vai melhorar a saúde deles, eles vão conseguir ter um rendimento maior escolar e, enfim, continuar a sua trajetória, conseguir mudar a realidade deles, da família deles. E a de parcerias, que é o DS17, é muito por conta da forma como a gente trabalha. Nossos clientes, que são as empresas, ou podem ser governos, parceria com ONGs para atuação nessas regiões, e tudo isso a gente consegue fazer essa integração para que todos estejam focados em mudar a realidade daquelas comunidades. Hoje a gente já tem mais de 100 famílias beneficiadas em 5 estados aqui do semiárido. A maior parte está na Bahia, mas também temos em Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Esses outros estados em laranja são os outros potenciais que a gente pode atingir, mas que a gente ainda não está. E, com isso, ao longo desses 20 anos de duração que o Aqualuz terá, a gente vai estar gerando mais de 15 milhões de litros de água só com o Aqualuz. E aqui, ao longo desse tempo, dessa trajetória, desde 2013, a gente veio conseguindo alguns reconhecimentos que ajudaram não só a gente a melhorar o negócio, melhorar o modelo de negócio e a tecnologia, mas também a ter uma alta visibilidade pelo impacto que a gente está causando. Então, a gente já saiu em muitos veículos da mídia, principalmente recentemente, que a gente ganhou um prêmio muito importante da ONU, não sei se vocês podem ter visto algumas reportagens que saíram, que foi o Prêmio Jovens Campeões da Terra. Fui a primeira brasileira a ganhar esse prêmio, justamente com o Aqualuz. E agora as nossas proporções estão se tornando cada vez mais globais. E aí nosso plano para o ano que vem já é para atingir a África. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande com água, mas na África esse problema é maior ainda. Existem
milhões de pessoas sofrendo com acesso à água potável. E o Aqualuz pode resolver esse problema não só no Brasil, mas também em países do continente africano, do continente asiático e outros aqui da América Latina. Enfim, eu queria acabar essa palestra pedindo para vocês se juntarem a mim para matar a sede no Brasil. Vamos? Muito obrigada, pessoal. Vou agora abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, vou passar com o microfone para vocês. Tem um ali. Bom dia. É uma pergunta simples. Você falou aí de captar a água da chuva, mas nessa região do Nordeste não é muito precária a quantidade de chuva? Como é que resolve essa questão? Tem essa questão ou não? Então, nessa região do semiárido, existe a maior parte do ano de escassez, não chove realmente, mas em pequenos períodos consegue dar uma chuva suficiente para encher a cisterna, que tem capacidade de 16 mil litros. Claro que essa realidade varia de município para município, de estado para estado. Então, tem estados que conseguem, as regiões conseguem encher a cisterna para a pessoa usar o ano todo. Tem outras que não, que complementa com água de caminhão-pipa. E aí, enfim, é muito variável, mas, de fato, hoje a principal fonte de água dessas famílias é a água de chuva de cisternas. Tem mais de 1,4 milhões de cisternas implantadas nessa região do semiárido, atendendo mais de 10 milhões de famílias. E a maioria das regiões que a gente passa já existe e as famílias usam com água de chuva, apesar de a maioria das vezes estar misturada realmente com carro-pipa, mas dá para a gente trabalhar da mesma forma. Mais alguma pergunta? Alguém? Pessoal aqui do lado esquerdo. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal do lado direito também? Aí. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Ana. Maravilhosa a sua palestra. Eu sou engenheiro químico, né, e me envolvo, sou funcionário da Embasa também, então esse assunto me interessa muito. E eu queria saber, porque assim, a tecnologia, tudo bem, sua empresa é focada na questão do semiárido, mas a tecnologia pode ser usada também para outras áreas, né? E eu queria saber como é que você enxerga isso e se sua empresa também pensa em atuar também, não só no semiárido. Hã? Eu falo assim, porque você falou de aproveitar água de chuva. Então, a água de chuva ela tem em todo lugar, né? Então, eu queria saber se você vai explorar também esses outros lugares. Então, como eu falei, a proposta da empresa é ter várias tecnologias resolvendo outros problemas. O Aqualuz ele é realmente focado no semiárido pela questão do uso do sol. Mas para regiões como o norte do país, que chove muito, a gente poderia ter um outro tipo de solução, não usando tanto o sol, que apesar de lá também ter, mas o fato de chover impediria o pleno funcionamento do equipamento. A gente poderia otimizar usando outros recursos que não fossem só o sol. Essa é uma proposta que a gente tem para os próximos anos, só que, por enquanto, a gente está tentando deslanchar o Aqualuz. Realmente, as próximas tecnologias que a gente tem em mente também vão ser focadas no semiárido. A gente quer desenvolver um dessalinizador para poder usar nas regiões que usam água salobra, que seja água de poço, água de rio. Vai ser uma tecnologia bem mais completa para resolver problemas que o Aqualuz não resolve. O Aqualuz é focado em microbiológico. Com o dessalinizador, a gente já conseguiria atingir uma água que tem contaminação físico-química também. E, falando até do processo criativo de uma tecnologia, o Aqualuz levou mais de 6 anos para chegar ao que está hoje. Foram, como eu falei, 11 protótipos, a gente já está indo para o 12º, no ano que vem. E, de fato, desenvolver uma tecnologia é algo bem complexo. Acho que um processo criativo que eu levei no início, que eu comecei com 15 anos, eu não entendia nada de nada.
Eu tive que ir na tentativa e erro, meio que no teste, sem dinheiro, sem orientadores da área. Foi algo que foi um dos motivos para ter levado tanto tempo para chegar até onde a gente está hoje. E para as próximas tecnologias, com certeza vai ser bem mais rápido, pela experiência que eu já desenvolvi ao longo desse tempo. E essa é a expectativa da gente já lançar um outro no ano que vem, o dessalinizador no ano que vem, partir também para a parte de tratamento de água com biodigestores. Não sei se você deve conhecer. Nessas regiões é muito comum ter fossa séptica, então a gente já quer substituir a fossa séptica pelo biodigestor para poder gerar gás gratuitamente para essas famílias. Elas vão conseguir não só tratar os seus resíduos, mas gerar gás para que elas possam consumir, enfim, cozinhar, ou gerar até energia elétrica, se fosse um caso de um biodigestor comunitário. Enfim, aproveitando aqui que é um evento de criatividade, para falar um pouquinho sobre o processo criativo de tecnologias que são produtos físicos, que exigem um grau de desenvolvimento muito mais longo, e principalmente quando a gente fala de saúde, que a gente precisa ter todo o cuidado na hora de desenvolver alguma coisa. A gente não pode colocar simplesmente o primeiro protótipo para testar em campo sem ter a garantia de que ele realmente vai funcionar, que não vai causar nenhum tipo de prejuízo na saúde das pessoas. Enfim, acho que eu respondi muito além do que você perguntou, mas foi isso. Eu venho daqui mesmo. Ana, essa pergunta é de uma pessoa da plateia que está com vergonha e não quer se identificar. Mas, @anônimo quer perguntar o seguinte. Em caso de chuva ácida, esse procedimento muda de alguma forma? Qual é o trabalho que vocês têm em relação a esse fenômeno? Perfeita. Agradecendo ao @anônimo pela pergunta. De fato, chuva ácida é um problema que o Aqualuz não resolve. Por isso, também, que a gente focou em zonas rurais, que são regiões em que o índice de chuva ácida é praticamente, 1% dos municípios que vão ter esse problema, se forem próximos a regiões industriais. A gente não trabalha em centros urbanos, porque em centros urbanos o índice já é bem maior. E é isso. Para o caso de chuva ácida, e se fosse usar o Aqualuz, teria que ter uma outra solução complementar para poder regular o pH e tirar qualquer tipo de contaminação que tivesse lá, que seria contaminação físico-química. Senhoras e senhores, muitas palmas. Peraí, calma. Tem tempo, produção? Para mais uma pergunta? Por favorzinho. Pronto. Liberar. A produção liberou. Deixa eu passar rapidinho aqui para ganhar tempo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Ana. Qual foi o principal desafio para você quando você começou esse projeto? O principal desafio ele é atrelado a outros desafios, mas eu diria que seria a falta de experiência. Eu comecei, estava no ensino médio, não fui de ensino médio técnico, e o meu principal professor foi o Google. Eu tive que usar dos materiais que já existiam da internet para poder aprender. E, claro, como se trata de uma inovação, de uma tecnologia que não existia no mercado, foi na base de tentativa e erro. E, enfim, foi muito difícil mesmo essa falta de experiência, aliada à falta de recursos financeiros e falta de equipe, que eu estava focada no técnico, mas para se viabilizar uma tecnologia existem outros perfis necessários, como uma pessoa de gestão, uma pessoa de comunicação, para ajudar realmente a ir à frente ao projeto e poder botar em prática. Ana, por favor, faz suas considerações finais, aproveita as redes sociais para todo mundo que gostou da sua palestra seguir, e muito obrigado. Isso. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui apresentando para vocês, espero que vocês tenham gostado, se eu puder ter inspirado também vocês, vai ser realmente muito bom para mim. E essas aí são as redes sociais, tem o Instagram tanto da STW quanto o meu, a gente posta conteúdos semanalmente. E se vocês quiserem conhecer como as famílias que a gente implanta, qual o trabalho que a gente faz, vocês podem pegar tanto no nosso site quanto nas redes sociais. Tem muitos vídeos no nosso YouTube que dá para achar no site das reportagens, do trabalho que a gente faz em campo. Tem também algumas famílias dando depoimentos.
E para esse ano a gente tem uma grande surpresa. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Como eu falei, a gente quer ir para a África. A gente vai lançar uma campanha de financiamento coletivo no fim desse mês para conseguir realizar esse nosso sonho de ajudar as famílias da África. A gente vai montar um piloto lá no ano que vem. E se vocês puderem seguir nas nossas redes sociais para acompanhar o lançamento da campanha, vai ser muito legal também. Obrigada mais uma vez. Senhoras e senhores, muitas palmas. Ana Luísa Bezerra. Ana, muito obrigado. Você colocou responsabilidade no meu próximo filho de 15 anos. Tá com 15 anos, ele tem a obrigação de... Gente, lembrando mais uma vez que o apoio institucional do Screen, o maior festival de criatividade do Norte e Nordeste, é do Sebrae. Os nossos patrocinadores, TV Aratu SBT 50 anos, multimídia, multiplataforma e multiconteúdo. Shopping Bela Vista, cada vez mais você. Rap Tour, Cantar Ibope Mídia, Record, Zygon, Rede Bahia e Gamnet. A gente vai dar aquela velha paradinha, né, para almoçar, ficar de boa. Lembrando que quem quiser pode passar no nosso lounge da TV Aratu, porque lá tem um cafezinho, lá tem jogos bacanas, você pode juntar com seus amigos. Eu estou saindo na foto, vou sair do lado de cá, pronto. Então você pode aproveitar lá, passar no lounge da TV Aratu e conferir o nosso espaço. Fica na Fundação Gregório de Matos. Daqui a pouquinho a gente está de volta, às 14 horas, 14h30, 14 horas, isso. Às 14 horas tem palestra aqui de novo, tem painel, ainda tem muita coisa legal aqui no Screen e toda a programação já sabe, screenfestival.com.br, @ABMP e @Screen Salvador. Até daqui a pouco, senhoras e senhores.